descansa. Lucas 24, versículo 12. Diz assim: Então Pedro levantou-se, correu para o sepulcro e, abaixando-se, viu os panos de linho ali posto e retirou-se, admirando consigo mesmo o que acontecera. E eis que 2 deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. E ia um falando com o outro sobre todas estas coisas que tinham acontecido. E aconteceu que enquanto eles caminhavam juntos e falavam entre si, arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os seus olhos estavam encobertos para que eles não o conhecessem. E ele lhes disse: Que tipo de palavras são essas que tendes um com o outro enquanto caminhais? Estais tristes? Sabe, eu quero começar essa noite te falando acerca desse episódio. Por que será que Jesus se aproximou dos discípulos e a primeira pergunta que ele fez é: por que vocês estão tristes? Eu sei que nós, quando olhamos na televisão e vemos tantas notícias, é normal que haja uma certa tristeza em nós. Mas a Bíblia também diz que o choro só pode durar uma noite. E que a tristeza também tem que ter limite na nossa vida. Eu acredito que todas as notícias que nós temos tido, não é para que a tristeza nos domine, mas é para que a gente se levante como intercessores. Pessoas que vão orar pelas nações. Nós sabemos que o Brasil tem uma promessa missionária. Uma promessa de que nós, brasileiros, com todo esse carinho e amor que nós temos, somos chamados a se espalhar pelas nações. E aqui, Jesus percebeu que a conversa entre eles era uma conversa de frustração. Era uma conversa que demonstrava tristeza. Sabe o que eu quero te desafiar nesses dias? Não compartilhe com as pessoas palavras tristes. Sabe, eu sei que tem muita notícia chegando. Obrigada, Silas. Tem muita notícia chegando. Mas eu queria te falar, cuidado com aquilo que você anda divulgando na internet. Cuidado com essa pressa de se tornar profeta sobre algo que Deus ainda está trazendo para nós. Sabe, eu quero te desafiar, meu irmão e minha irmã, a num tempo como esse, levar palavra de esperança. Sabe, existem pessoas que ficam só assim: a crise vai vir, o desemprego vai vir, e só fala sobre isso. A coisa vai pegar, a coisa vai ficar difícil. Meu irmão, seja proclamador de esperança no tempo da calamidade. Sabe, uma das coisas mais importantes é você entender que Jesus está perguntando para mim e para você, como Ele perguntou para os discípulos no caminho de Emaús: o que vocês andam falando em casa? Por que vocês estão tristes? E acompanha comigo, versículo 18 diz assim: E um deles, cujo nome era Cleópas, respondendo disse-lhe: És tu somente um estrangeiro em Jerusalém e não soube das coisas que nela têm acontecido nesses dias? E ele lhes disse: Que coisas? E eles lhes disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feito, em palavras diante de Deus e de todo o povo, e como que os principais sacerdotes e os governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir a Israel. E todavia, além do mais, já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Olha bem e observa esse diálogo. Nesse diálogo aqui, eles só falaram das coisas que deram errado.
falaram da morte, falaram da condenação, falaram que Jesus foi entregue. Eles até falaram que ele era poderoso, era profeta, mas logo depois de falar algo positivo, eles vêm com uma lista enorme de coisas que deram errado. A minha pergunta é: você que está em casa, como é que anda a sua lista de coisas que deram errado? Está maior do que a lembrança de todas as coisas que o Senhor já fez por você? Márcia, mas a estatística, o que vem... Tá, eu vou perguntar de novo. O que você tem trazido à sua memória? Aquilo que te dá esperança ou aquilo que te dá desespero? Porque nesses dias, assim como nos dias ali dos discípulos no caminho de Emaús, as notícias não eram boas, mas olha só, a gente tem que se lembrar de que o mesmo Deus que nos sustentou até aqui é o Deus que é capaz de continuar nos conduzindo. Porque o mesmo Deus que tirou o povo da terra do Egito foi o Deus que sustentou com maná, sustentou com água. O Senhor guiou o povo no meio do deserto. Existe uma direção para o povo de Deus no meio do deserto, no meio da adversidade. É só seguir a nuvem. Você não pode parar, porque atrás está o exército de Faraó. Na frente você tem que ter fé. Você tem que fazer como Pedro naquela noite de tempestade, aonde Jesus veio andando sobre as águas, e Pedro fala: eu quero ir aí. Todo mundo achou Pedro precipitado, eu achei Pedro ousado. Pedro sabia do problema da lei da gravidade, ele sabia que ele poderia afundar, mas ele foi em cima de uma palavra, e ele sabia que até onde a fé dele desse para ir, ele ia, e aonde a fé dele não desse para ir, Jesus estava ali para segurar na mão dele. Esses são dias onde eu quero te dizer que até onde você conseguir ir, você vai. E aonde você achar que não consegue mais, pula no colo do Abba, agarra no pescoço dele. Quando uma criança está aprendendo a nadar, ela gruda no pescoço do pai. Sabe, os discípulos no caminho de Emaús, eles estavam com uma expectativa tão negativa dos acontecimentos, que eles nem perceberam que a presença de Jesus estava ali. E eles continuaram conversando. Olha comigo no versículo 21. Quando ele diz assim: nós esperávamos que fosse ele que havia de remir, e todavia, além do mais, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Eles estavam frustrados. Eu imagino que essa situação que nós estamos vivendo frustrou planos de muitas pessoas. Pessoas que iam fazer casamento, pessoas que estavam com um projeto de investimento financeiro, pessoas que estavam programando tantas coisas. Só que eu quero te dizer que no meio da frustração existe um Deus da esperança, um Deus que pode fazer tudo novo, que pode te dar porção dobrada de tudo aquilo que você acha que está perdendo. Aí o Senhor continuou o caminho com eles. Sim, e também algumas mulheres de nossa companhia nos surpreenderam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, elas vieram dizendo também que haviam tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam isso mesmo, como as mulheres haviam dito, mas eles não viram. Então eles disseram: ó tolos. Então ele lhes disse, Jesus: ó tolos e tardos de coração para acreditar em tudo que os profetas falaram. Não convinha que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhe em todas as escrituras as coisas a seu respeito. E aproximando-se da aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco,
porque já é tarde e já declinou o dia. E ele entrou para permanecer com eles. E aconteceu que, estando assentado com eles à mesa, ele tomou o pão e abençoou, e dando graças, partiu e deu-lhes. E os seus olhos foram abertos, e eles o reconheceram. E ele desapareceu diante deles. E eles disseram um para o outro: não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho, e quando ele nos abria as Escrituras? E na mesma hora eles se levantaram e retornaram para Jerusalém, e encontraram os 11 reunidos e os que estavam com eles, e dizendo: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram que coisas tinham acontecido no caminho e como eles reconheceram no partir do pão. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Havia um momento difícil, havia uma frustração, um medo, uma tristeza. Mas Jesus, Ele fez uma observação que eu oro para que Ele não precise fazer isso nem comigo e nem com você. Ele chamou aqueles discípulos e chamou a atenção deles dizendo: por que o coração de vocês está sendo tardios no acreditar? Eu sei que tudo, irmãos, tudo está contrário. Todas as expectativas são contrárias. Mas a Bíblia diz para mim e para você: se credes, verás a glória de Deus. Quando algumas pessoas chegavam para Jesus com desafios, com situações dadas por derrotadas, dadas por vencida, ele só olhava para a pessoa e dizia: olha para mim, continua acreditando. Esses são dias onde o crer vai muito mais do que um sentimento. Esses são dias em que a escolha de acreditar tem que ser racional. Mesmo que o seu coração tenha medo, mesmo que você passe por adversidades, mesmo que situações sejam difíceis, acredite em Deus, acredite em Jesus, acredite no Espírito Santo, tenha fé, porque contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. A única coisa que Jesus está me chamando e te chamando nesses dias é para crer, é para acreditar que Ele é o Deus suficiente para guardar o seu povo. Ele chamou a atenção dos discípulos e Ele mostrou as coisas que convinha que acontecesse. E Ele pegou, ficou com eles, e na hora que Ele deu graças, Ele permitiu que eles o reconhecessem. Que esses dias sejam dias que você dê graças com a sua família. E quando você estiver agradecendo ao Senhor pela sua casa, pela sua família, que o Senhor possa abrir os seus olhos e que você perceba com a sua família que você não está sozinho, jamais estará sozinho. O Senhor estará com você. O Senhor vai andar com você nesses dias na terra. Talvez sejam dias onde você está sendo chamado a acreditar, não com o seu sentimento, mas com o seu livre-arbítrio, com a sua escolha racional, de dizer: não importa o que eu sinto, eu creio. Não importa a batalha no campo da minha mente, eu creio, eu vou crer em todo tempo. Tu és fiel, Senhor. Paulo, vivendo momentos difíceis, Paulo dizia assim: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Você sabe em quem você crê?
Sabe, irmãos, esses são dias onde você não está tendo que vir ao templo. Não tem ninguém tomando conta de você na sua casa. É você e Deus. É você e o Senhor. Mas eu acredito que esses são dias de maturidade cristã. Dias onde o cristão sábio é aquele que vai falar pouco e vai orar mais. O sábio nesses dias não se apressa a dar opinião de nada. O sábio nesses dias é aquele simplesmente que vai ouvir a voz de Deus. Sabe o que a sociedade está precisando nesses dias? Ela precisa ouvir que Jesus ressuscitou, que Ele está vivo. Muitas pessoas no meio da adversidade, elas questionam. Elas dizem: como pode um Deus bom permitir tanta coisa assim? Eu sei que no meio da dor, muitos questionam Deus. Mas eu e você sabemos que a morte e a vida andam junto todo dia. Eu sei que esses dias são dias onde a sentença de morte, de doença, está na mente de todo mundo. Mas se nós vivêssemos na terra, entendendo a nossa limitação, entendendo que nós não somos deuses, que nós somos seres humanos com limitações físicas, e que ninguém é maior do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, não é a cor da pele, não é a conta bancária, não é o título acadêmico, somos todos feitos de uma mesma composição. Se nós entendêssemos a nossa limitação humana, que diante de um vírus invisível, todos nós nos tornamos refém, com certeza, nós seríamos mais humildes para amar o próximo, perdoar o próximo e pensar não só em nós, mas pensar no outro. Esses dias são dias da gente incentivar as pessoas a se apegarem com Deus. Somos anunciadores das boas novas. Meu irmão, minha irmã, não pregue desgraça. Não fica postando medo para as pessoas no Facebook, no Instagram. Sabe, seja ponderado, seja equilibrado. Alguém discorda da sua opinião, não é hora da gente bater boca, discutir política em Facebook. Não nós, os filhos de Deus, não. Essa é a hora de orar pelo Brasil. É a hora de orar pelos nossos governantes. É a hora de pedir ao Senhor pela nossa cidade, pelo nosso estado. É tão interessante como a sociedade, muitos se levantam rapidamente como juízes. Todo mundo quer julgar, todo mundo tem uma receita, todo mundo quer acusar. Esses dias não é dias de juízes, de advogados, é dia de intercessores, adoradores. É tempo da gente levantar um altar para Deus. Eu quero nessa noite orar pela nação brasileira. Quero convidar o pessoal do louvor para estar aqui. É tempo da gente proclamar boas notícias. É tempo da gente pedir para o Senhor sarar a nossa nação. Sarar a nossa nação da corrupção. Sarar a nossa nação de todas essas enfermidades. Sabe, uma das coisas que nós temos que pedir ao Senhor nesses dias é que todo recurso que o governo está dizendo que vai dar chegue nas mãos das pessoas que realmente vão precisar. Que o Senhor nesses dias possa encontrar pessoas íntegras, pessoas que não vão fazer uso indevido das finanças, mas que vai pensar no próximo. Nós temos que orar pelo Brasil, orar pelas nações, mas principalmente pela nossa cidade, se cada igreja estiver orando pela sua cidade, orando pela nação. Existe uma palavra que diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, Deus pode sim entrar com graça e misericórdia e mudar a nossa sorte. Esses discípulos estavam pessimistas,
Esses discípulos estavam falando de coisas que tinham acontecido, que falava de morte, falava de tudo que não deu certo, mas eles encontraram Jesus no meio do caminho. Talvez você precise encontrar com Jesus no meio dessa situação. Talvez seja a hora de você dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Gera fé, gera coragem, gera ousadia, gera renúncia dentro de mim, Senhor. Talvez você tenha medo de perder, mas eu quero te dizer que eu nunca vi ninguém perder e Deus não restituir. Quando nós temos coragem de abrir mão, com certeza o nosso Deus pode depositar riquezas. Sabe, eu quero te dizer, não tenha medo do tempo presente. Não tenha medo. Jesus, Ele é vida, Ele é saúde. Ele chegava no lugar da enfermidade e Ele levava a cura. Que o Senhor traga a cura sobre as nações. Que o Senhor traga uma vacina para esse vírus. Que o Senhor dê sabedoria aos médicos, aos cientistas. Quantos médicos já foram sacrificados, deram suas vidas. Médicos que foram para a linha de frente, sabendo que correriam riscos, e morreram lutando por aquilo que eles acreditam. Nós, os filhos e as filhas de Deus, temos também que participar dessa frente, orando, clamando e proclamando esperança no meio da calamidade. Por favor, não seja religioso, seja cristão, seja filho, seja filha, proclame as boas novas. Aleluia. Jesus ressuscitou, Ele está no nosso meio, Ele anda conosco, Ele é o nosso Abba. Aleluia. Leve notícias para aqueles que estão frustrados e desesperados. Davi falou algo muito bonito de se ver e de se ouvir. Para quem lê a Bíblia, viu a trajetória de Davi. E ele disse: fui moço, agora sou maduro. Mas eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua família. Eu quero orar pela nação brasileira. Quero pedir para o Lucas fazer essa oração. Nós queremos orar pela nação. Eu vou pedir o Lucas para orar pelo Brasil. Eu vou pedir o Silas para orar pelo estado do Paraná. Porque nós somos os filhos. Aleluia. Sim, Senhor. Aleluia. Aonde houver alguém agora, Pai, oh Jesus, com um sentimento de medo. Sim, Jesus, na nossa nação. Sim, Senhor, aonde houver agora, Pai, alguém desesperançado por sim, conta das Deus, notícias nosso povo brasileiro, que tem chegado, Senhor, ao seu lar, que tem sim, chegado aos Jesus.